Você quer fazer comigo uma linda carteira estilosa para o Dia das Mães? Então eu te convido a ficar comigo até o final dessa aula, porque essa carteira está um arraso! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Amanda Loren, sou artesã, professora de costura criativa, sou apaixonada pelo meu trabalho e hoje eu quero trazer para você esse projeto que foi inspirado na nossa amiga artesã Arte da B, a Brenda, a linda de bonita Brenda, que eu gosto muito do trabalho dela. Vocês verão que essa carteira foi inspirada ali no projeto da Brenda. E olha, gente, eu fiz esse matelassê riquíssimo aqui. Parece que foi comprado pronto esse material, não é? Mas não, eu mesma quem fiz, quadradinhos de 1 por 1, todo certinho, com calcador guia. Você tem dúvidas sobre matelassê, sobre como passar o zíper, como colocar cursor, aquelas coisas básicas de início de costura? Você está iniciando? Tá cheio de dúvidas por aí? Te convido, vem comigo para o estúdio de costura criativa, onde eu vou te ensinar desde o início de todas as dicas, de tudo que você precisa saber no mundo da costura criativa, até a produção de peças lindíssimas, inclusive matelassê, como fazer medidas, como calcular o grau, qual é a forma correta de cortar os seus tecidos, como preparar o tecido para a costura, porque nós temos que prepará-los antes da costura. Vou te falar sobre zíper, sobre viés, sobre estruturadores. Olha, aqui eu estruturei esse tecido tricoline na manta e também no TNT. Nesse curso eu te conto várias dicas de estruturadores que você pode utilizar na costura criativa. Então, o que você está esperando? Tem aula teórica, tem aula prática e também tem certificado. Clica no link que eu estou deixando aqui embaixo, vem comigo para o estúdio de costura criativa e eu te garanto que você vai desenvolver peças incríveis com essa base sólida que eu te dou nesse curso. Clica no link e eu te espero lá na área do aluno. Pessoal, então vamos para a listinha de materiais? Aqui, olha, eu já tenho uma peça matelassada, estruturada, feita com tecido tricoline, manta R1 e TNT. São 3 camadinhas, tá? Então, essas medidas são 20 centímetros na largura e 30 na altura. A carteira ela será dessa forma aqui, só pra gente ter uma ideia, tá? Então, 20 centímetros de largura por 30 na altura. Tô fazendo essa carteira pra minha filha e ela quer uma carteira preta, sabe? Predominantemente preta. Eu falei pra ela, filha, vamos colocar uns detalhes aí, né? Pra não ficar, né? Numa estampa só. E aí ela falou, pode pôr de forro então essa daqui. Então bora lá, né? A gosto do cliente, não é assim? Então, olha, 20 por 30 no tecido principal. Esse aqui é o meu tecido principal. E 20 por 30 no tecido de forro, tá bom? Tecido de forro. Veja que aqui eu já fiz uma marcaçãozinha de 2 centímetros, mas depois eu vou comentar com vocês a hora de fazer essa marcação, tá? Então, tecido principal. Se você quiser utilizar aqueles jeans matelassados, fica incrível também, tá? Agora, vamos precisar também de um zíper. Esse zíper é o número 5, ele tem 17 centímetros de tamanho, de comprimento, tá? Já colocado o cursor aí no seu zíper, tá? Temos também 2 cortezinhos do tecido de forro, tá? De 10 por 20. Temos também mais 2 cortes no tecido principal e no forro de 20 por 20. São 2 quadradinhos de 20 por 20, tá bom? E aqui um botão imantado, esse aqui é de 2 cabeças, tá bom? Pra gente poder colocar esse botão no final, depois da carteira pronta. Você pode utilizar também o botão Ritas, aquele botão de pressão. Também pode colocar um velcro, fica a seu critério, tá? Aqui nós vamos colocar nessa carteira uma alcinha de Montana. Esse aqui é o Corino Montana. Ele tem 37 centímetros de comprimento por 1 centímetro de largura. Eu vou te mostrar como que eu faço essa alcinha aqui, tá bom? Um mosquetinho de largura na sua base de 1 centímetro, tá? Vamos precisar de um rebite para colocar aqui na alça. Como essa alcinha é bem pequenininha,
bem estreita, nós vamos usar o rebitinho de 2 no máximo, tá? Tamanho 2. Aqui, nós temos 4 cortes de 3 por 5 para dar um acabamento nesse zíper. Já vou te mostrar como é que nós vamos fazer, tá? E aqui nós temos uma alcinha, o tirantinho da alça, sabe? O suporte onde nós colocaremos a alça de mão. Ele mede 6 centímetros por 1, tá? E essa argolinha, ela tem 1 centímetro na sua base. De materiais é isso. Agora eu preciso que você esteja muito animado, muito animada, com uma energia muito boa e vem comigo costurar. Vamos pegar aqueles 4 cortes de tecido tricoline, que tem a medida de 3 por 5. Vamos posicionar assim, olha. Direito do tecido com direito do zíper e direito do tecido com avesso do zíper, fazendo esse sanduichinho aqui, tá bom? Do outro lado, mesma coisa, ó. Direito com direito e vem com a parte de trás, direito aqui com o avesso. Agora, nós passaremos uma costura reta, tanto nessa lateral quanto nessa. A largura será de 1 centímetro. Vamos lá? Feito a costura aqui, a hora que nós virarmos, ele fica com esse acabamento dos dois lados. Novamente, na outra extremidade do zíper. Zíper preparadíssimo. Agora faremos a costura naqueles 2 quadradinhos, lembra? De 20 por 20? Então, meu tecido principal, meu tecido de forro, direito com direito, junta assim, e vamos passar uma costura numa lateral e outra costura na outra lateral. A margem para a costura agora é o pé calcador de máquina. Feita a costura nas 2 laterais, vamos desvirar. Fica assim. Agora, se quiser levar para o ferro, abrir a costura e passar, deixar bem vincadinho, é interessante fazer isso, tá bom? Deixa bem alinhadinho. E fica assim. Lembrando que o tecido preto será então o meu tecido principal, tá? As costuras, elas serão posicionadas dessa forma aqui, paralelas, em cima do forro. Esse aqui é o forro. Eu fiz uma marcação de 2 centímetros aqui no meu forro, tá bom? E eu vou posicionar o lado direito para cima e essa costurinha encaixa aqui, ela encosta aqui. E aqui para cima fica outra costura. As aberturas ficam para as laterais do forro. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar um alfinetinho aqui, né, para segurar, para o tecido não correr, porque agora nós vamos fixar, esse aqui será o bolsinho da carteira, tá? Bolsinho interno da carteira. Então, deixa bem lindo de bonito assim, ó. Aqui, eu já fiz um pique no centro desses 20 centímetros aqui, olha. Vai medir metade, né? Ó. Mede metade aqui do seu bolsinho, dobra no meio, faz um vinco, ou então faz como eu, um pique, tá? Vamos traçar uma linha para seguir costura. Vamos passar uma costura reta nessa marcação, outra costura nessa lateral e outra aqui. Vamos lá?
posso tirar os alfinetes. E fica assim, então, o meu forro. Olha, esse aqui serão os 2 bolsinhos da nossa carteira, tá? Ela ficará assim depois, tá bom? Então, o forro nós vamos reservar agora por enquanto. Vamos trabalhar com zíper. E pensando no zíper, precisamos trocar o calcador, né? Vamos colocar o calcador de zíper aqui. Vamos agora para o posicionamento do zíper. Se atente agora a um detalhe. Coloquei esse grampinho aqui, sinalizando para mim que essa será a aba da minha carteira. Então, a minha carteira ficará com essa parte exposta aqui na frente. Então, como o meu tecido não tem direção, né? E eu vou fazer o arredondado dessa carteira depois, porque eu quero dar uma super dica de como fazer um cantinho arredondado incrível. Então, sinaliza aí aonde que será a parte da frente, a aba da sua carteira. Então, no sentido oposto é onde colocaremos o zíper. Então, eu vou marcar o meio do zíper. Vou fazer um pique bem pequenininho aqui com carinho, tá, pessoal? O zíper não é para ficar picotando, que ele perde a estabilidade. Então, olha, fiz um pique aqui no zíper e vou pensar o seguinte, olha, o direito do zíper com o direito do tecido. Mas eu preciso lembrar que depois, para que lado que esse zíper vai abrir? Pensando que essa é a frente da minha carteira, então eu terei uma alcinha colocada aqui para a mão direita, né? No caso, para minha filha, ela é destra, então já estou fazendo, né, de acordo com ela vai utilizar. Se a sua cliente é canhota, então você pode fazer personalizado para ela do outro lado. Então, pensando que a minha filha vai segurar a carteira desse jeito, ela vai precisar abrir o zíper para lá, certo? Então, ela abre e depois ela fecha o zíper. A gente precisa pensar nesses detalhes antes de colocar o zíper aqui, né? Então, eu vou fazer um pique, marcando também o centro aqui da parte de trás da minha carteira. Gostou da dica? Já deixou seu like aí pra mim? Essa é apenas uma dentre muitas dicas que você vai encontrar aqui no canal Amanda Loren, hein? Se você está chegando agora no canal, faz a sua inscrição aí, porque são mais de 300 aulas gratuitas aqui para você e você não pode ficar de fora de nenhuma delas, tá bom? Olha, vamos fazer assim, para deixar um trabalho bem feitinho, incrível, né? E agora nós vamos passar uma costura aqui, olha, sobre o zíper. A margem de costura é um pé calcador do calcador de zíper, tá bom? Vamos lá? Feita então a costura do zíper. Agora a gente vem com aquela metadinha, sabe? 10 por 20, a primeira metade, separa uma, deixa aqui do lado, vamos com a primeira metade. Direito com direito do zíper, colocamos aqui os grampinhos. E qual que é a dica que eu sempre dou para vocês quando vamos costurar forro? Sempre que possível, joga esse forro para baixo e a manta para cima. Vamos lá? Costura exatamente sobre a costura anterior. Chegando perto do zíper, levanta, calcador, deixa a agulha abaixadinha lá, movimenta o cursor do zíper, ó, para não correr o risco de sair costura torta aí, tá bom? Abaixa calcador, continua a costura. Ficamos assim, olha. A parte de trás da carteira, aqui é a aba da carteira que será arredondada depois, zíper e o forro, fica dessa forma, bom? Agora nós vamos fazer a montagem da linda de bonita, né? Lembra que tá sobrando uma metadinha de um bolsinho? Deixa ela aqui do ladinho. Vamos pegar aqui, olha, a minha carteira, a parte do forro,
Ó, lembra daquela marcação que deixamos aqui de 2 centímetros? Pois é, então nós vamos nela agora, tá bom? Vamos colocar assim, ó, aquela marcação de 2 centímetros. Aqui está o zíper, depois nós vamos fazer a costura de rebatido no zíper, depois, tá bom? Vamos pegar a frente desse zíper e encontrar aqui, olha, com essa marcação de 2 centímetros aqui. Então, eu vou encontrar a frente do zíper com a frente do meu forro, né? Vou alinhar o meu tecido aqui. Posso colocar grampinhos. Vejam o que eu fiz, ó. O zíper encontrou com aquela marcação de 2 centímetros do meu forro, certo? Ó, assim. Então, eu vou fazer uma costura para juntar esse zíper, né, que está aqui no principal, com o forro. Então, agora a costura com o pé calcador de zíper, vamos fixar essas duas partes aqui, jogando a parte do forro para baixo. Vamos lá? Feita então a costura, vamos olhar a parte de trás, ó. Aqui é o forro da minha carteira, tá? E aqui é o bolsinho, uma das metades do bolsinho, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu tô com essa metade do bolsinho direito pra cima. Então, agora eu venho com a outra metade do bolsinho, o direito vai encontrar com o direito assim, olha, tá? Encontra assim, direito com direito. E a costura será feita sobre o zíper, ó. Direito com direito, ajeita bem aqui no zíper. Aqui é bolsinho olhando para bolsinho, tá bom? Deixa bonitinho aqui, tá vendo, ó? Bolsinho com bolsinho. Por onde que eu posso fazer a costura? Desse lado aqui, eu já tenho essa costura guia, tá? Vamos seguir a mesma costura para juntar toda a galerinha aqui. Vamos lá? Feita a costura aqui, vamos olhar como é que ficou esse quebra-cabeças? Ó, desse jeitinho aqui. Vamos abrir para você dar uma olhadinha? Abrindo, ó, fica assim o zíper posicionado aqui no meio. E aqui, olha, nós abrimos também, desse jeitinho aqui, tá certo? E agora, o que tá faltando? Tá faltando nós fazermos uma costura de pesponto incrível aqui, tá bom? Então, olha, outra dica. Antes de dar a dica, já deixa seu like aí pra mim, hein, que eu tô merecendo, não tô não? Que aula incrível, né? Uma aula inspirada ali no projeto da arte da B. Eu amo o trabalho da Brenda, respeito muito o trabalho dela e eu não poderia deixar de mencionar, né? Nós, como artesãs, como artesãos, sempre quando nos inspiramos no trabalho da colega, da amiga, né, do amigo, eu sempre falo para vocês, precisamos citar os nomes, dar os créditos, né? Isso faz parte do trabalho honesto, de um trabalho que valoriza, né, a colega, o amigo, né? Então, isso eu venho falando para vocês desde o início do meu canal do YouTube. Olha, fixei ele assim, para ele não ficar escorregando, porque agora eu vou fazer uma costura desse lado aqui. E a minha costura de pesponto é um ponto com a largura número 4. Eu vou fazer bem nessa beiradinha aqui, de uma lateral do zíper. Depois eu venho, deixo bem ajeitadinho aqui, olha. E outra costurinha de pesponto nessa outra beiradinha aqui. Combinado assim? Vem comigo. E prontinho. Ó.
detalhe feito, né? Vamos tirar os alfinetes. Então, ficamos assim, olha, com a nossa carteira. Já tá prontinha para fechar. Porém, antes de fechar, nós precisamos colocar a etiqueta, né? Caso você vá colocar uma etiqueta na frente, na aba da sua carteira, essa aqui será a aba, certo? Então, eu medi aqui, olha, 8 centímetros de baixo para cima e coloquei a etiqueta no centro. Às vezes você quer colocar a etiqueta no cantinho, também fica a seu critério. Só não recomendo colocar aqui, porque aqui virá o botão imantado para fechar essa carteira depois, tá bom? Então agora, vamos também posicionar o tirante, né? Aquela alcinha, para que nós possamos depois encaixar a alça de mão. Então é aquela tirinha de montana com a meia argola. Eu vou medir aqui, olha, exatamente na altura aqui da minha etiqueta, os mesmos 8 centímetros, ó, 5, 6, 7, 8. Eu vou posicionar assim a minha alcinha, ó. Tá? E vou passar uma costura com retrocesso aqui 2 vezes para ela ficar bem firme. Tudo bem assim? Feita a costura na alcinha, ó, o posicionamento da minha alcinha, ele ficou com 8 centímetros de baixo para cima, tá bom? Agora vamos para o fechamento dessa carteira, né? Olha, vamos colocar assim, ó, forro com o lado direito e esses 2 bolsinhos ficam juntos assim, ó. Agora eu vou alfinetar toda a volta da minha carteira. Aqui nós deixaremos a abertura, tá? Então aqui nós não vamos costurar. Então, agora faremos o fechamento. A abertura será nessa parte aqui do bolsinho, tá? Eu vou deixar essa abertura total aqui. Então, aonde que eu vou costurar? Nessa lateral, fecha aqui embaixo e finaliza com essa costura lateral. Posso costurar tranquilamente, porque não vai pegar sobre o zíper. Esse acabamento de zíper dá essa tranquilidade para quando nós vamos fechar a carteira, a agulha passa exatamente sobre o acabamento e não sobre o zíper, tá bom? A margem de costura é um pé calcador de máquina e o arredondamento da aba nós faremos daqui a pouco, que eu quero te dar uma super dica. Vem comigo. Tô fazendo a costura de retrocesso sobre aquela alcinha, tirante da alça. Feita a costura na volta, ficamos com a abertura aqui no fundo do bolso. Aqui faremos o arredondado da aba. Por que que eu deixo para fazer depois da costura feita? Porque eu vou tomar como base a minha costura já aqui. Então, agora eu vou arredondar e vou costurar exatamente sobre o arredondado e o meu cantinho ficará perfeito, tá bom? Então, vou posicionar a minha régua de canto dentro da costura que eu já fiz, com a margem de costura de um pé calcador, né? Posiciono a minha régua aqui e vou riscar. Pode ser um cone de linha, pode ser um pires. Esse cantinho que eu tô utilizando é o raio de 5 centímetros, tá bom? Eu tenho uma aula aqui no canal onde eu ensino você a calcular o raio, né, dos cantos. É uma aula completa. É uma bolsa de alça transversal e eu te ensino a fazer o molde daquela bolsa calculando o raio, tá bom? Olha, agora eu vou colocar um pontinho bem fechadinho, pode ser o número 2,5, e vou dar um retrocesso aqui, vou costurar exatamente sobre a minha marcação de canto, sigo com a costura e passo a costura aqui também. Vem comigo? Agora eu vou recortar o excesso, pode ser a tesoura de picote ou pode ser a tesoura comum, fazendo uns piques aqui na parte arredondada. Agora só tá faltando a melhor parte, vamos desvirar essa carteira aqui pela abertura. Vamos abrir o zíper.
Mas antes de desvirarmos a peça, eu vou te mostrar como é que eu fiz a alça, tá bom? Olha, a alça de Montana, 1 centímetro de largura por 37 de comprimento. O mosquetinho que tem como base 1 centímetro. Eu vou fazer dessa forma, olha. Coloco aqui, assim. Deito essa parte sobre a outra. Deixo bem ajeitadinho aqui, ó. Venho com um perfurador. Vou medir bem certinho para ficar um furo bem no meio aqui, olha. Tô utilizando aqui o rebite número 2. Se tiver o rebite 1,5 ou o rebite número 1, também fica legal para essa largura de alça. Já tô aqui com o meu balancinho. Já vou regular o balancinho aqui. Você tem dúvida de como regular o balancinho? Você tem dúvida de quais as matrizes mais utilizadas na costura criativa, sem que você tenha que comprar várias aí e deixar encostado, sem saber qual que vai usar ou não? Então eu quero te dar uma dica. Eu preparei um e-book completão para você. Ele é totalmente interativo, é um e-book que tem links onde você pode clicar e vir direto para a aula explicativa. Nesse e-book eu ensino você a fazer regulagens de matriz, de todas as matrizes mais utilizadas na costura criativa. Eu ensino você a colocar botão de pressão, botão imantado, botão ritas, rebites, ilhoses. Se você ainda não conhece meu e-book, me chama ali no WhatsApp do ateliê. Tô deixando o WhatsApp sempre na descrição dos vídeos e eu te passo todas as informações por ali, tá bom? É só me chamar ali no WhatsApp. Todos os meus contatos ficam na descrição dos vídeos, tá bom? E eu te espero lá. Vem buscar o seu e-book, tá bom? Com a peça desvirada, agora nós vamos fechar o fundo do bolsinho. Vou fechar aqui na máquina mesmo, tá? A gente já dobra o fundo por completo aqui, olha. Faz uma dobrinha delicada. Se quiser já levar pro ferro e passar, deixar bem marcadinha essa dobrinha antes de costurar. Aí você já aproveita e passa a carteira. No caso da minha carteira, é estampa preta, tem que tomar cuidado, colocar um tecido de algodão sobre a carteira antes de passar. E depois a gente já volta para fazer a finalização com a aplicação da alça e o botão imantado. Feito então o fechamento do forro do bolsinho, vamos colocar lá para dentro, tá? Ó, esse é o bolsinho com zíper. Aí eu já dei uma passadinha lá no ferro. Você tem a opção de vir aqui, tem pessoas que gostam de fazer um pespontinho na volta da carteira, sabe? Aí fica a seu critério. Eu não vou fazer. Caso você queira fazer esse pespontinho, você começa daqui debaixo do zíper e faz todo o contorno e chega até aqui no outro comecinho do zíper. Agora, nós vamos dobrar a carteira, vamos ver que linda que ela tá ficando, ó. Maravilhosa, gente, essa carteira fica incrível, tá? Olha que linda, delicada, né? Então aqui nós vamos colocar o botão de ímã. Mas aqui no meio, olha, repare que ela tem um bolsinho, né? E esse bolsinho ele tem que ser fixado aqui, olha. É um bolsinho duplo. Então, nós podemos fixar com costura ou então com rebites. Caso você opte pelos rebites, você posiciona um rebite aqui, outro aqui, tá? Fica bem legal também. Eu já vou fazer costura, tá? Então eu vou alinhar bem certinho a minha carteira aqui, olha, alinha e vou colocar logo aqui no comecinho um clipes, tá? Aí vou alinhar aqui também, bem certinho. E vou colocar outro clipes aqui, tá? E essa minha costura será de 7 centímetros aqui no centro, tá bom? Então, eu vou fazer, posso marcar aqui com a régua, olha, 7 centímetros. Venho aqui, olha,
e faço essa costurinha só entre os bolsinhos, bem na beiradinha, uma costurinha de pesponto, tá? Para ele ficar juntinho. Vamos lá? E olha que lindo que fica, gente. Ela fica com o bolso de zíper. E ela fica com mais 2 bolsinhos aqui com divisórias, tá? Incrível, né? Agora só precisa fechar ela assim para posicionar o botão imantado ou, se você preferir, um botão Rita. Colocado então o botão imantado, aqui eu medi o meio e contei 2 centímetros de baixo para cima e apliquei o botão, tá? Aí fiz a marcação e apliquei o botão aqui na parte de baixo, por dentro aqui do bolso, olha. Tá? Ficou linda de bonita essa carteira. O que tá faltando? A alcinha de mão. E só falta agora colocar a alcinha de mão para ela ficar completa. Você gostou dessa carteira? Faça para o Dia das Mães. Deixe o seu like aqui para mim, se você gostou dessa aula. Não deixe de compartilhar também com outras pessoas. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação e eu espero por você na próxima aula. Um beijo no coração, fique com Deus e até mais. Tchau!